Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos no nosso curso a respeito de São José. Mais do que São José, a respeito do mistério de São José. Porque, de fato, São José faz parte dessas realidades da fé que são misteriosas e que, no fundo, nós só iremos contemplar com mais profundidade e entender São José no céu. E mesmo assim, somente Deus é que enxerga com toda a profundidade qual é o mistério deste homem e qual verdadeiramente a sua missão e a sua identidade. Pois bem, para nós iniciarmos a história de São José, nós precisamos compreender que a história de São José começa antes de São José. Na verdade, ela começa na eternidade, mas nós não vamos iniciar lá na eternidade, vamos começar pelas profecias. Como é que São José foi profetizado? E é importante ter esta aula antes de nós falarmos da vida propriamente de São José, para corrigir um equívoco que é muito comum. O equívoco que as pessoas têm ao ler superficialmente o Evangelho, que é que parece que Deus planejou tudo. Planejou o anjo, o arcanjo Gabriel, planejou a Virgem Maria, preparou a Imaculada Conceição da Virgem Santíssima, planejou a encarnação do seu filho, e aí, de repente, no meio do caminho, tropeça com São José. Ou seja, São José parece que estava ali como um fator imprevisto dentro da profecia, e depois que Deus fez tudo, é como se Deus, num segundo pensamento, dissesse assim: puxa vida, esqueci do José. Anjo, vai lá, aparece num sonho e fala para ele o que está acontecendo. E que São José, e essa é a cabeça das pessoas, que até então não era santo, ali passa por um momento de provação e de tentação, como se ele estivesse planejando um pecado de divorciar Nossa Senhora e escapar, né, sorrateiramente. E aí Deus manda o anjo e São José então aceita a vontade de Deus e fica santo dali para frente. Esta visão é absolutamente fora da realidade. E fora da realidade, número um, porque a Sagrada Escritura já nos adverte desde o início que São José, sendo justo, ou seja, o maior elogio, a palavra santo, não era usado para as pessoas naquela época, né? Ali, quando se diz justo, a Sagrada Escritura está dizendo que verdadeiramente São José era um santo. Ele já estava num grau eminente de santidade. E é importante nós entendermos isso, né? A grandeza de São José e a sua santidade desde o ventre da mãe, desde a sua mais tenra infância. Mas vamos com calma, não vamos colocar o carro na frente dos bois. Vamos iniciar no começo. E o começo é nós vermos que São José é chamado pelo evangelista São Mateus de filho de Davi. Está lá, São Mateus capítulo 1, versículo 20. Em sonho, um anjo do Senhor lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. São José é chamado de filho de Davi. Não somente isso. As duas genealogias, a genealogia que consta no próprio Evangelho de São Mateus, como a genealogia que está lá no Evangelho de São Lucas, as duas genealogias mostram que
São José verdadeiramente é descendente de Davi. No Novo Testamento, somente São José e Jesus são chamados de filho de Davi. Por quê? Porque filho de Davi é um título messiânico. Mas o anjo ali quer recordar a São José que ele não tenha medo. Não rejeite a Virgem Santíssima por humildade. Diante do grande milagre, né, daquela concepção virginal, da encarnação do Filho de Deus, São José, humilde que era e justo, não se sentiu de assumir ele um papel tão alto, tão elevado, da paternidade, né, do Filho de Deus. E então o anjo recorda a São José as profecias e diz: José, filho de Davi. E que profecia foi essa? Bom, vamos lá no Antigo Testamento para a gente entender, né, que profecia é esta. Comecemos da origem. Tudo começa no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Davi diz para o profeta Natã a sua pretensão de fazer uma casa para a Arca da Aliança. A Arca da Aliança diz: eu estou aqui numa casa confortável, bonita e bela, e a Arca da Aliança está numa tenda. Então isso não é justo, eu vou fazer uma casa. O profeta Natã inicialmente concorda, até que Deus lhe revela e diz ao profeta Natã: nada disso. Você não vai fazer uma casa para mim. E então, vejam só a profecia. O Senhor te anuncia que Ele, o Senhor, fará uma casa para ti. Ou seja, Davi quer fazer uma casa para Deus e Deus diz: não, eu vou fazer uma casa para você. Agora aqui é um jogo de palavras. A palavra casa, como ela é usada por Davi, é o templo, é uma casa, realmente um edifício. Mas Deus vai e responde dizendo que vai fazer uma casa, mas a palavra casa agora tem um outro significado. A palavra casa aqui quer dizer uma dinastia, né? Como a gente fala da casa de Orleans e Bragança, da casa de Windsor, né? Ou seja, a casa de Davi. A casa de Davi quer dizer a sua dinastia, aqueles que serão seus descendentes, entre os quais José e o grande descendente profetizado, Jesus, o Messias. É aqui que começa, então, digamos, dentro do Antigo Testamento, a visão de que virá um descendente de Davi. Deus fará uma casa para Davi. Ele diz assim: suscitarei um descendente teu para te suceder. Uma visão imediata é Salomão, claro, que vai suceder Davi. Mas Deus vai e diz: ele construirá uma casa para o meu nome e eu firmarei o trono de seu reino para sempre. Este sempre, então não é Salomão, porque o reino de Salomão não foi para sempre. Eu serei para ele pai e ele será para mim filho. Então aqui claramente as pessoas que interpretavam já desde o Antigo Testamento enxergavam aqui muito mais do que Salomão, viam um descendente. E esse descendente ele aparece claramente nos Salmos, né? Aparece claramente nas profecias. A profecia mais clara, né, está lá em Isaías capítulo 11, onde se diz: um ramo sairá do tronco de Jessé. Quem é Jessé? É o pai de Davi. Então, vai sair um ramo do tronco de Jessé. Um renovo brotará de suas raízes. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor, e o temor do Senhor estará, e no temor do Senhor estará o seu prazer. Aqui, claramente,
é a profecia a respeito do ungido de Deus, o Cristo, o Messias, Hamashia, o Messias que virá um descendente de Davi, ou seja, um ramo que sai do tronco de Jessé, e ele será ungido com o Espírito Santo, porque sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor. E aí os 7 dons do Espírito Santo. E para nós entendermos que é isso mesmo, 17 vezes Jesus é chamado de filho de Davi no Novo Testamento. E não somente isso, o próprio Jesus se atribui isto glorioso no céu no livro do Apocalipse. Lá no Apocalipse capítulo 22, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar este testemunho sobre as igrejas. Eu sou o rebento e a raiz de Davi. Eu sou a raiz de Davi. Então, vejam que as profecias falavam de um descendente de Davi. Agora, dentro da tradição, tanto São José como Nossa Senhora, ambos são descendentes de Davi. Só que os evangelhos não fazem a genealogia de Nossa Senhora, ou pelo menos não fazem com clareza. Depois nós vamos ver essa questão de genealogia de São Mateus e São Lucas, porque é que diverge, alguns dizem que é a genealogia de Nossa Senhora, etc. Mas vamos deixar isso de lado. O que interessa é que, literalmente falando, tanto a genealogia de Mateus como a de Lucas colocam no final, como descendente de Davi, São José. Ou seja, claramente, ele diz, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, veja, José é o esposo de Maria, dela nasceu Cristo. Claramente, São Mateus não está inferindo que São José é pai de Jesus. Não. Mas embora não seja filho dele, seja obra do Espírito Santo, como diz, pois aquele que nela foi gerado vem do Espírito Santo, o anjo diz, você é filho de Davi. Então isso quer dizer o seguinte, gente. Em primeiríssimo lugar, nós temos que exorcizar essa ideia de que São José é uma espécie de intruso na história. São José não é um intruso na história. São José não é um segundo pensamento de Deus. Não é que Deus planejou tudo e de repente tem o José na história. Não. Deus preparou a vinda de José. Porque São José é o pai davídico de nosso Senhor Jesus Cristo. E durante toda a vida de Jesus, ninguém duvidou que ele fosse filho de Davi. O cego de Jericó clama, Jesus, filho de Davi. O povo de Jerusalém, quando ele entra em Jerusalém, aclama, Hosana ao filho de Davi. E é exatamente por isso que os sumos sacerdotes entregam Jesus à morte, porque vem nele aquele no qual as profecias podem se cumprir, como eles não aceitavam Jesus, não queria que o povo identificasse Jesus como o verdadeiro filho de Davi, o Messias, aquele que viria para nos salvar. Então é evidente, nós sabemos que Jesus é filho de Deus, mas existe uma paternidade, que nós depois vamos analisar e enxergar como é que é essa paternidade, existe uma paternidade misteriosa de São José. São José, de maneira alguma, de forma alguma, foi pai biológico de Jesus. Mas existe essa realidade em que São José fazia parte do projeto de Deus desde todos os séculos. E São José foi profetizado. Ora, se foi profetizado, foi preparado. E aqui que está a coisa. Veja, quando
O Papa Pio IX, na bula Ineffabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854, declarou o dogma da Imaculada Conceição, não é? Ele nos diz, e diz acertadamente, diz muito claramente, que quando Deus, nos seus projetos divinos, desde toda a eternidade, viu o pecado do homem e quis sanar o pecado do homem, Ele decidiu, é um decreto, né? O que é um decreto? Uma coisa decretada é uma coisa que foi decidida. Deus decidiu, por um ato livre de vontade, que iria salvar o ser humano. Veja, Deus não era obrigado a salvar ninguém, mas Ele quis. E, querendo salvar, Ele não era obrigado a se encarnar para salvar, mas Ele quis. Então, dentro deste projeto de Deus, da atual economia da salvação, em que realmente Ele quis o seu Filho encarnado, quando Deus decidiu isso, Ele não decidiu sem decidir os detalhes da coisa. Ele pensou no mesmo ato na Virgem Maria. E nós podemos, é isso que está dizendo o bem-aventurado Pio IX, mas nós podemos dizer também, e no mesmo ato, ele pensou São José. Por quê? Porque de fato havia uma providência divina, um desígnio divino com relação a São José. E isso não há dúvida nenhuma. Agora, vejam, Deus quando faz as coisas, faz perfeitamente. Nós seres humanos, podemos fazer as coisas meio embaralhadas. Sei lá, a gente dá uma missão para uma pessoa, tipo, escolhe um político para desempenhar um cargo. E a gente não pensa. E põe no cargo uma pessoa que não tem as virtudes para desempenhar aquela missão. E a pessoa não tem virtudes e termina dando tudo errado. Mas Deus não é assim. Deus, tendo em vista a missão, Ele verdadeiramente deu a São José a graça, a santidade. Para falar mais claro, deu a São José o amor que São José precisava ter para cumprir a sua missão. Isso aqui é uma coisa claríssima, gente. Claríssima. Quem quiser aprofundar um pouco isso, tem um livro do padre Frei Reginaldo Garrigou Lagrange, que é A Mãe do Salvador na Nossa Vida Interior. Está publicado pela Eclésia em português. E tem lá um capítulo sobre a predestinação de São José. Dá uma lida naquele capítulo lá e veja com mais propriedade de detalhes, etc, etc. Mas o princípio que Santo Tomás colocou é um princípio, assim, inquestionável. Quando Deus dá missões especialíssimas, singulares para uma pessoa, Ele dá também as graças especialíssimas e singulares para aquela pessoa. Portanto, vamos tirar da cabeça essa ideia de que São José ficou santo depois. Aí Jesus nasceu, aí São José foi ficando santo e ficou santo. Não! Nós estamos falando aqui de um ser humano que depois da Virgem Maria é o mais santo de todos os santos. São José é evidentemente mais santo do que todos os outros santos juntos e mais santo do que os anjos. Quando no Evangelho os filhos de Zebedeu pedem a Jesus que quando ele vier no seu reino, um sente à sua direita, outro à sua esquerda, Jesus diz que isso daí ele não pode fazer. Por quê? Porque isso daí já está reservado pelos planos e pelos projetos de Deus. Agora, quem que vai sentar à direita e à esquerda de Jesus? É evidente que é a Virgem Maria e São José. Quem que vai ser?
Ou seja, são aqueles que estiveram com Jesus e que estiveram dentro do projeto de Deus da encarnação. Nós iremos ver com mais detalhes durante o curso que os outros santos, eles estão na ordem da graça, mas São José, de alguma forma, junto com a Virgem Maria, está na ordem da união hipostática, da encarnação. Ou seja, nenhum santo pode dizer, junto com a Virgem Santíssima e com São José, que colaboraram na encarnação e na salvação da humanidade inteira. São José estava lá. E estava lá por desígnio divino, por um projeto divino. Então, nós iremos ver depois os detalhes, como é que essa santidade de São José ela se mostra evidente desde o início. Como é que ela se manifesta. Nós vamos tentar desdobrar isso com clareza durante o curso. Mas eu quero dizer para você, São José foi pensado por Deus. A clareza de que ele foi pensado por Deus está nas profecias. E que ele, profetizado, tenha sido preparado por Deus, porque ele fazia parte de um decreto divino desde toda a eternidade, isso não há dúvida nenhuma. Por isso nós estamos aqui adentrando esse curso de São José, estamos diante de um grande santo, o maior de todos os santos, excetuada a Virgem Maria e, é claro, Jesus, nosso divino Salvador, que não é santo nesse sentido que nós estamos usando a palavra. Ele é santíssimo porque é o próprio Deus que se fez homem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.